Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, eu vim aqui para uma das minhas bibliotecas para poder conversar com você, sabendo que você ia estar também numa das suas bibliotecas. Então eu queria saber qual é o seu recado para hoje. Eu sei que envolve a história do nosso Robinho, né? Que se meteu num enrosco grave, não só acusado de estupro, né? Mas condenado em primeira e condenado em segunda instância, e a condenação de 9 anos de cadeia. E aí tem alguns detalhes sobre essa condenação e as consequências práticas para a vida dele. Conta para nós. Salve, Eneg. Salve, Débora. Olá. Pablo. É isso, Eneg. Com a notícia da condenação do Robinho, né, da confirmação da condenação do Robinho a 9 anos de prisão por estupro, em segunda instância na Itália, começaram a perguntar o que acontece na prática. E aí, se ele for condenado na Itália, mas ele está no Brasil, ele vai ser extraditado, ele não vai ser extraditado, ele pode cumprir a pena aqui? E tem várias respostas para isso, Eneg, e todas elas são bem objetivas, não tem muito mistério. O primeiro a condenação, apesar de ser em segunda instância, não é definitiva. Então, cabe recurso à Corte de Cassação na Itália. Com o recurso, esse processo ainda vai levar algum tempo, e se houver a confirmação pela Corte de Cassação da Itália, que seria como o nosso STJ, mas é a última instância deles, aí a condenação transita em julgado, se torna definitiva. Se tornando definitiva, aí a gente vai para as consequências práticas, que são as seguintes. Primeiro, extradição não é possível, Eneg, e não é possível em hipótese alguma no caso do Robinho, porque a Constituição Federal veda expressamente, apesar de, nos últimos tempos, o que está expresso na Constituição, às vezes, ser lido de outra forma, né, como a gente viu recentemente, o fato é que a Constituição Federal veda expressamente a extradição de brasileiro nato e ponto. Nasceu no Brasil, não vai ser extraditado por ter cometido crime em outro país. No caso de brasileiros naturalizados, existem situações excepcionalíssimas nas quais o cidadão pode ser extraditado. Por exemplo, se ele tiver cometido tráfico internacional de entorpecentes, de drogas, e ainda assim, se o crime tiver sido cometido antes dele se naturalizar. Ou seja, ele cometeu o crime, depois se naturalizou, aí ele pode ser extraditado. Assim, é muito raro o caso de cidadão brasileiro extraditado. Já houve um caso no Supremo Tribunal Federal, uma história que houve, que envolve os Estados Unidos, uma mulher que assassinou o marido, uma brasileira que assassinou o marido nos Estados Unidos porque disse que era vítima de violência doméstica, fugiu para o Brasil e ela acabou sendo extraditada depois de condenada lá, mas porque houve um entendimento de que, como ela tinha se naturalizado americana, ela tinha aberto mão da cidadania brasileira, uma coisa meio torta, mas o fato foi um caso muito excepcional, né? No caso do Robinho, essa extradição não vai acontecer. E isso significa necessariamente impunidade? Não, Eneg, não significa, e é aí que eu chego no outro ponto. A Itália, assim que houver a condenação definitiva lá, a Itália pode mandar para o Brasil, e essa comunicação é feita via diplomática, né? A diplomacia da Itália manda aqui para o Itamaraty um pedido de transferência de execução de pena. Na prática, dizendo, olha, ele foi condenado aqui por estes crimes e nós gostaríamos que a sentença fosse aplicada no Brasil. Aí o que acontece? O Itamaraty pega este processo e manda para o Superior Tribunal de Justiça. O STJ, e aí o STJ vai analisar o processo e ele ou homologa ou não a sentença estrangeira. Tem um nome para isso, é homologação de sentença estrangeira, ou seja, a justiça brasileira reconhece a sentença italiana e aí aplica a pena. Mas para isso acontecer, o STJ ele vai olhar 5 requisitos, Enel. Primeiro, se o condenado é brasileiro, no caso do Robinho se a pena é de mais de um ano ou maior de um ano, no caso do Robinho ele foi condenado a 9 anos de prisão, então cabe. Se o crime cometido é crime nos 2 países, porque pode ser crime na Itália e não ser crime no Brasil. No caso, ele foi condenado por crime de estupro, é crime nos 2 países. E a última, Eneg, se a condenação é definitiva. Ou seja, respondeu sim para as 4 perguntas,
o Brasil, a justiça brasileira pode sim determinar que o Robinho cumpra essa pena de prisão, ainda que seja por uma decisão da justiça italiana. O que dependeria é de tratado dos dois países e esse procedimento ser previsto na lei interna do Brasil. O Brasil e a Itália têm tratados, ou seja, eles são países que cooperam internacionalmente na área penal e esse procedimento é previsto na lei brasileira. Então, depois da condenação definitiva, o Robinho, se houver a condenação definitiva na Itália e for feito esse pedido, o Robinho pode sim ser preso no Brasil pelo crime que ele foi condenado na Itália. Pensa Brasil, Rodrigo Aidar, que volta na semana que vem. Valeu, Aidar. Abração. Bom de semana. Valeu, Eneg. Valeu, Débora. Valeu, Pablo. Um abração para os ouvintes. Bom fim de semana. Bom fim de semana, Aidar.